se a gente olhar para o mercado de minério de ferro, que é o principal produto da Vale, o grande consumidor internacional de minério de ferro é a China. A China, durante o primeiro trimestre, passou aí pelo que provavelmente foi a parte mais crítica das ações de combate ao coronavírus, e o que a gente observou foi uma relativa estabilidade do preço de minério de ferro, que se manteve aí ao redor de $80 por tonelada, em linha com o que tinha sido no quarto trimestre do ano passado. A gente acha que tem duas razões, tá, para essa estabilidade de preços. A primeira é que a demanda na China continuou relativamente estável, mesmo com lockdown e paradas de produção, restrições à circulação. A boa parte das usinas continuaram operando, principalmente aquelas que usam alto forno, que é o método que é o grande consumidor de minério de ferro. Então você teve essa estabilidade do lado da demanda, e pelo lado da oferta você teve restrições tanto no Brasil, por causa de um grande volume de chuvas que atrapalhou tanto o processo de produção quanto os embarques de minério. E no lado da Austrália, que é outra grande exportadora de minério de ferro e uma grande vendedora para a China, teve a ocorrência de um ciclone tropical durante o trimestre, que também impediu embarque de minério por um tempo. No lado de preço de minério, também eu acho que é importante citar que a estratégia da Vale hoje é de privilegiar a margem, privilegiar a lucratividade sobre volume. Então, não deve ter nenhuma grande oferta pelo lado da empresa que possa causar uma instabilidade e até uma queda de preços aí no curto prazo para o minério de ferro. Um segundo ponto que é bastante positivo da Vale é a situação financeira bastante sólida da empresa. A dívida líquida dela é inferior à metade do EBITDA que ela gera em um ano, e recentemente ela sacou uma linha de crédito rotativo de $5 bilhões para dar um conforto maior de caixa para ela atravessar o período. No final de março ela tinha $12 bilhões no caixa. Isso, inclusive, possibilitou que ela tomasse algumas ações, tá, de apoio aos fornecedores. Ela antecipou o pagamento para alguns fornecedores, reduziu prazo de pagamento para outros, e isso vai no sentido de deixar o ambiente econômico em volta da empresa mais saudável. Tá? Aliado a isso, a empresa não tem hoje nenhum grande projeto de investimento e nem a intenção de fazer nenhuma grande aquisição. Então, a gente vê a empresa com todas as condições aí de retomar o pagamento de dividendos. A condição que a própria administração da empresa coloca hoje para fazer essa retomada é a diminuição das incertezas relativas ao vírus. Então, e o impacto que ele tem na economia global. Não é muito fácil a gente ter um prazo para isso, mas havendo essa retomada dos pagamentos, o retorno de dividendos é bastante atrativo, está superior a 9% nos primeiros anos, e na faixa de entre 8% e 9% num prazo mais longo. Tá? Eu acho que a gente pode ficar atento em um sinal de proximidade da retomada do pagamento dos dividendos, quando a empresa pagar de volta esse crédito rotativo que ela sacou agora no último mês. Eu acho que mais um ponto que vale mencionar aqui é que num cenário de real mais desvalorizado, os resultados da empresa tendem a ser beneficiados. Tá? O principal produto dela, que é o minério de ferro, é cotado em dólares, e, por outro lado, ela tem uma boa parte dos custos de produção e das despesas em reais. Então, numa situação como a atual, em que o real está desvalorizado, isso tende a ser benéfico para a lucratividade da empresa. Não é uma história sem riscos. Eu acho que a gente, olhando, se fôssemos mencionar os principais riscos para a empresa, seria uma segunda onda de contaminação pelo coronavírus na China, que pudesse trazer aí novas restrições à circulação, à produção, e que pudesse ter um impacto negativo na demanda e nos preços de minério. Outro risco seria a paralisação das operações no Brasil, seja aí por infecção de funcionários, seja por restrição das autoridades.
e que aí levaria a uma queda de produção da empresa, tá? E tem o risco ambiental que segue na empresa, mas no geral a nossa visão aí é bastante positiva. A gente acha que o momento é bastante favorável aí para a manutenção de bons resultados para a empresa e com essa atratividade adicional que é a retomada do pagamento dos dividendos.